Abra comigo a palavra de Deus em Lucas, capítulo 4, verso 31. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 31. A palavra do Senhor diz assim: E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, nós lemos a Tua palavra e sabemos que é nela e no Teu Espírito que reside o poder que muda, que transforma, que salva, que perdoa, que orienta, que edifica, que confronta, Senhor Deus, mas que também nos pastoreia. Que o poder do Teu Espírito e da Tua palavra, que Ele mesmo inspirou, alcance a Tua igreja nessa noite com poder para, Senhor Deus, nos transformar de acordo com a imagem do Teu Filho. É a oração que nós fazemos pedindo a Tua graça sobre nós, o favor que nós não merecemos, em nome de Jesus. Amém. Apareceu um recado aqui enquanto eu estava orando. As crianças vão ter o culto infantil? Sim? Eu queria chamar aqui à frente, então, as crianças que estão aqui dentro, para nós orarmos como fazíamos. Já subiram? A bênção, é revelação, né? Se houver ainda alguma criança aqui dentro, nós estamos já fazendo o culto infantil. Lá em cima você pode ir, tá bom? Amém. Tentando me concentrar aqui de novo, então. Nós estamos lendo e trabalhando o Evangelho de Lucas. Estamos trabalhando especialmente o capítulo 4 até o final do capítulo 9, que é conhecido como o Ministério Galileu. É o período do ministério de Jesus em que ele está na Galileia. A Galileia é uma das regiões, na época do Império Romano, era uma das regiões mais pobres de todo o Império. No entanto, boa parte do ministério de Jesus, cerca de pelo menos 1 ano e meio ou um pouco mais do que isso, ele pregou, ele curou, ele ensinou ali naquela região a palavra do Senhor. Lucas escreveu o seu evangelho para demonstrar a plena humanidade de Jesus, especialmente para os gregos. Todavia, ao fazê-lo, Lucas não se descuida da divindade de Jesus. Ele mostra para nós que Jesus é plenamente humano, ele é Deus habitando entre nós como pessoa humana, mas ele não deixou de ser o Deus eterno que governa todas as coisas e que reina sobre tudo. E ele faz mais, ele nos deixa ver a relação de equilíbrio em que Jesus de Nazaré vive tanto a sua humanidade e a sua divindade. Em Jesus, a divindade e a humanidade, elas têm plena harmonia, de tal modo que nós vemos perfeitamente o homem Jesus e somos levados a ver também com perfeição pelo testemunho do Evangelho que Ele é Deus. Como Lucas faz isso? Ele procura narrar com equilíbrio os discursos e as ações de Jesus. Ele mostra o ensino de Jesus, a sua doutrina, mas ele mostra também a ação de Jesus, como ele praticava tudo o que ele ensinava.
E o ministério galileu é uma época, um local, um momento em que isso foi muito claro de ser visto em todo o ministério do Senhor Jesus. E esse texto que nós acabamos de ler, Lucas casa as duas coisas de forma muito clara, o ensino de Jesus e a ação de Jesus, no caso, expulsando o demônio de um homem. E os irmãos vão observar no texto que nos dois casos, o texto diz que Jesus age com autoridade. Ele ensina com autoridade e ele vive o evangelho com autoridade. Nós não podemos nos esquecer do versículo 14 do capítulo 4, que diz que quando o Senhor Jesus saiu do deserto, saiu da tentação, ele saiu de lá cheio do poder do Espírito Santo de Deus, e esse poder e esse Espírito é que o conduzirão por todo o seu ministério, toda a sua vida aqui na terra, antes da cruz. Ele inicia o seu ministério pregando no poder do Espírito, e é assim que ele o fará durante todo o seu ministério aqui na terra. Quando Lucas distribui a sua narrativa a respeito do ministério e da vida de Jesus, ele divide o seu evangelho em 4 partes muito distintas, bem fáceis de serem localizadas. Capítulo 1 a capítulo 3, ele fala dos começos, ele fala do nascimento, da promessa do nascimento de Jesus, da sua infância, e Lucas é o único que trabalha a infância de Jesus um pouco maior do que simplesmente aquele relato de Mateus de como foi o nascimento de Jesus. E Lucas faz isso, mais uma vez enfatizando, para demonstrar a plena humanidade de Jesus entre nós. Capítulo 4 a capítulo 9, ele mostra o ministério de Jesus na Galileia. E eu vou falar tanto sobre isso nos próximos meses que eu vou guardar um pouco de informações para outro sermão. Capítulo 9 e 51, até o final do capítulo 19, nós temos aquilo que é chamado pelos estudiosos de a narrativa da viagem. Versículo 51 do capítulo 9, Lucas diz que Jesus manifesta no seu semblante, no seu olhar, a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Quando Lucas diz isso, ele quer dizer que era fácil perceber a intenção de Jesus naquele momento. Estava nos seus olhos. É quase como aqueles memes que a gente tem lá no WhatsApp, de alguém apontando o caminho com os olhos assim, ó. Vou até tirar o óculos. É para lá que eu vou. Não é assim que a gente faz? Onde que é a casa do fulano? É ali, ó. Jesus mostra a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e então a narrativa diz a todo momento, subindo para Jerusalém, indo para Jerusalém, de caminho para Jerusalém, acontece isso, acontece aquilo outro. Então nós temos do capítulo 20 até o final do capítulo 24, a narrativa da paixão e da ressurreição. Os começos, o ministério galileu, a subida para Jerusalém e a paixão e a ressurreição de Jesus. Nessa primeira fase, Lucas focaliza o ministério de Cristo perante multidões. E a partir do capítulo 9, ele passa a mostrar a dedicação especial de Jesus aos 12. Você observa na narrativa que a partir do capítulo 9, a maioria das conversas, dos diálogos e das ações, elas são organizadas para mostrar Jesus discipulando, ensinando os discípulos na arte de pastorear. A pergunta que levantamos a fim de observarmos a humanidade de Cristo aqui nesse texto é a seguinte: como ele se relaciona com as pessoas? Como que Jesus trata as pessoas, como ele as alcança com o seu testemunho, com a sua pregação, com a sua ação evangelística. Capítulo 4 revela que revela a ação do homem Jesus, cheio do Espírito Santo que veio até nós. Capítulo 5 revela a santidade desse homem que está entre nós. Capítulo 7 ele enaltece a sua compaixão e a sua simpatia por nós. Capítulo 9, ele mostrará que esse homem é realmente Deus entre nós. E no capítulo 8, ele faz isso descrevendo 4 milagres de Jesus.
Jesus acalma a tempestade, Ele é Senhor sobre todos os fenômenos naturais. Jesus cura uma mulher enferma, Ele é Senhor sobre as nossas enfermidades. Jesus expulsa um demônio, Ele é Senhor sobre todo o mundo espiritual. E Jesus ressuscita uma menina, Ele é o Senhor sobre a vida e sobre a morte. E para um judeu, somente Deus podia ressuscitar uma pessoa do meio dos mortos. O que Lucas quer dizer então? Que Jesus é Deus. E ele termina o capítulo 8 mostrando para nós que os discípulos, Pedro, João, os Tiagos, Judas, estão convencidos de que aquele homem não é simplesmente um homem bom, mas ele é Deus vivendo entre nós. O que vem a seguir é o capítulo 9, que é um dos mais conhecidos de todos nós, que é quando Jesus faz aquele desafio: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e eu vou para Jerusalém. É assim que termina o ministério galileu, e é por essa razão que eu tenho intitulado essa série, que são 25 exposições que eu quero fazer aqui na igreja de Vila Nova, com o título Vem Comigo. Jesus está nos convidando a ir com Ele, a segui-lo aonde quer que Ele for. E aqui, no texto que nós acabamos de ver, ele está no início do ministério, e ele faz um sermão, e ele expulsa um demônio, e as pessoas ficam perplexas diante dele, e uma frase que salta aos nossos olhos é quando eles dizem: que palavra é esta? Que palavra é esta? O que está acontecendo diante dos nossos olhos e dos nossos ouvidos? Que tipo de autoridade nova é essa que nós estamos presenciando? E eu quero mostrar isso nas duas divisões naturais aqui do texto, versículo 31 e versículo 32. O texto deixa bem claro para nós que Jesus ensina na sinagoga de Cafarnaum e ele o faz com autoridade. Ele faz com autoridade. Ele está em Cafarnaum no sábado. Jesus desce de Nazaré, faz de Cafarnaum seu quartel-general, ele passa agora a andar por toda a Galiléia, mas sempre volta para Cafarnaum. E em Cafarnaum ele tem uma casa. Quando nós vimos a narrativa daquele texto que diz que 4 homens sobem do telhado de uma casa, estragam o telhado da casa para descer o homem até onde Jesus está, a narrativa sempre começa dizendo que Jesus está na sua casa. A casa era dele, lá em Cafarnaum. Ele possuía aquela casa e ali era o seu quartel-general para com os seus discípulos. Lucas registra 5 milagres de Jesus no sábado. Este aqui é o primeiro deles. Nunca é demais lembrar que o interesse de Cristo, de Lucas, pelo sábado, é simplesmente mostrar que o sábado foi determinado por Deus para o homem e não o homem para o sábado. O sábado é o momento em que Deus nos chama para separarmos tempo para estarmos com Ele na sua casa, lendo a Escritura, estudando a Escritura, orando, passando um tempo na sua presença, cumprindo aquelas prescrições do Antigo Testamento. O sábado foi criado por Deus como uma medição para a preservação da vida e a separação também do tempo para a comunhão com Deus. O sábado era para que houvesse descanso do trabalho e as pessoas não fossem oprimidas, exploradas excessivamente pelo cansaço, trabalhando dia e noite sem parar. Então Deus diz: vocês vão trabalhar 6 dias e vão separar um. Neste vocês vão descansar. Descansar do trabalho secular, do trabalho do ganha-pão. E nesse dia vocês vão separar tempo para estar na minha presença com a sua família. Então, Deus determinou que o prazo para que as pessoas compareçam na sua presença é semanal, pelo menos uma vez por semana. E Jesus
para ilustrar tudo que ele ensinava para nós. Quinto, ele falava com real interesse pelas pessoas. Ele não falava como um acadêmico entediado que já deu aquela aula 300 vezes nos últimos 10 anos. Ele sempre falava com interesse, querendo ajudar, querendo aplicar, querendo fazer funcionar na vida das pessoas. Ele falava como um amigo dos homens e preocupado verdadeiramente com o seu bem-estar eterno. As suas palavras sempre apontavam para o Pai e o seu amor por nós. Os fariseus tentavam justificar o seu desinteresse pelas pessoas e o seu interesse pelos bens delas, fazendo longas orações quando visitavam os seus. Jesus disse que o interesse deles era ser aplaudido pelos homens. Deus não quer que a gente faça sermão para que as pessoas aplaudam. Deus quer que a gente faça sermão para que as pessoas aplaudam. Mas Jesus tinha como foco o seu bem-estar. Ele realmente queria o bem das pessoas. Quando ele está ali, rabiscando o chão com uma varinha, as pessoas lhe trazem de forma muito desonesta, a mulher pega a mulher e só traz a mulher, não traz o homem. E a Bíblia diz que claramente eles fizeram aquilo, não é porque eles queriam ver a verdade, é porque eles queriam humilhar aquela mulher e usá-la para agredir Jesus. No entanto, Jesus deu a resposta que deu. Quando a mulher se dirigiu a ele, e ele lhe deu a atenção. Confirmou o seu pecado. Chamou aquela mulher para a mudança de vida. Não justificou o seu pecado, mas não a condenou maliciosamente, como muitas vezes nós fazemos quando ficamos sabendo dos pecados. Ele falava de Deus. Ele falava em nome de Deus. A sua mensagem vinha de Deus, e é por isso que ele falava com autoridade, era verdade. Essa autoridade refletia a sua unção como Messias que Deus havia enviado, o seu próprio Filho, o seu unigênito Filho, que ele enviou por amor a nós, porque Jesus, falando, ensinando, fazendo, refletia o amor que o levou a assumir a obra da nossa salvação, e refletia também o seu amor fiel pelas Escrituras, nas quais ele não negava nem conhecia. Em momento algum, o Senhor Jesus nega a Escritura, pelo contrário, ele diz: eu vim para cumprir. E é por isso que ele só começa o seu ministério aos 30 anos de idade, porque os sacerdotes só podiam começar a ministrar com 30 anos de idade. E é por isso que ele se submete aos seus pais, porque a Bíblia diz que os filhos devem se submeter aos seus pais. Ele cumpre a palavra, ele obedece a palavra, ele faz acontecer. Pessoas que o que ele ensinava, ele fazia. Isso lhe dava autoridade divina perante as pessoas. Como disse Paulo, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da vida, que ele compartilhou conosco e ainda o faz quando ouvimos de boa mente e de bom coração, preparado para receber o seu ensino fiel. Ele ensinava com autoridade. Que palavra é essa? É a palavra que nos alcança, nos alimenta, nos desafia, nos confronta e nos transforma. É o Evangelho. Mas em segundo lugar, ele não somente ensina com autoridade, como ele ordena as coisas acontecerem com autoridade e poder. Verso 33 até o verso 35, ele encontra ali na sinagoga um homem endemoniado. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. E bradou em alta voz o endemoniado: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o mandou embora. Cala-te, sai deste homem. E o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. E aqui é importante nós observarmos algumas coisas. Na sinagoga
um homem possesso de um espírito imundo aparece. Como eu disse hoje de manhã, não tem como nós impedirmos de em algum momento aparecer alguém assim aqui. Mas se aparecer, o tratamento que nós vamos dar, ou que nós pelo menos temos de dar, é o mesmo que o Senhor Jesus dava a cada endemoniado que ele confrontou. Era ordenar a saída do demônio para que a pessoa pudesse ser alcançada com o Evangelho. Parece um contrassenso num lugar de adoração e ensino da palavra estar presente um homem possesso de um demônio, e esse demônio conhecer a Bíblia melhor do que quem estava lá dentro. Mas como nós vemos no episódio da tentação de Cristo, capítulo 4, ou como nós vimos, capítulo 4, 1 a 13, os demônios também têm interesses nas coisas espirituais e eles procuram estudar a palavra de Deus para torcê-la e nos levar a desobedecê-la. Quem está aqui não é Satanás. Quem está aqui é um demônio. É um dos que servem a Satanás. Aqui no texto. E o Novo Testamento usa o termo daimonium, com o mesmo sentido do Antigo Testamento, ou seja, um espírito mau, e afirma a sua natureza completamente maligna e que estão destinados a compartilhar da condenação eterna juntamente com Satanás. Isso é claro em Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, do verso 10 ao verso 15, quando fala do lago de fogo. Outros termos usados no Novo Testamento para designar os demônios são acartarton, palavra difícil de falar, que é o espírito imundo. Ela é usada lá em Marcos, capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Uma outra palavra mais comum, a palavra ponera, que quer dizer simplesmente espírito maligno, aparece em Atos, capítulo 19, verso 12 até o verso 16. Mas a maioria dessas expressões é utilizada em relação à possessão demoníaca, um espírito maligno que entra dentro de uma pessoa para controlá-la. E os encontros de Cristo com demônios nos evangelhos sempre ressaltam a sua divindade. Sempre que Jesus está diante de uma pessoa endemoniada, o que está sendo ensinado, o que está sendo mostrado, o que está sendo testemunhado para nós é que Ele é divino. Ele é Deus agindo no meio de nós. Mas o que Lucas faz aqui é demonstrar o contraste entre o santo de Deus e a imundície do demônio. Jesus era santo porque não tinha pecado, mas também porque estava cheio do Espírito Santo e vivia de forma consagrada para Deus o tempo todo. E aqui mais uma vez fica evidente que o empenho dos teólogos radicais em negar a divindade de Jesus Cristo é algo tão sem propósito, descabido, porque até mesmo os demônios mostram mais discernimento espiritual do que os teólogos liberais que não creem em milagres. E aqui no Brasil tem alguns ensinando por aí. O texto é claro em dizer que é Jesus divino, lidando com uma coisa sobrenatural ali diante dos olhos de todo mundo. Não tem como negar isso. É sem propósito. Então, o que espanta à primeira vista é que o demônio faz uma confissão. Ele faz uma confissão de fé. E a confissão de fé dele é verdadeira. Que vieste fazer aqui, Jesus Nazareno? Vieste aqui para perder-nos? Nós sabemos que tu és o Santo de Deus. O que ele falou de errado? Tem muitos de nós aqui que temos dificuldade de falar isso. E ele falou com a maior rapidez possível. Na frente de todo mundo. Tinha um monte de gente ali que não acreditava em Jesus. E o demônio diz, olha o Santo de Deus aí. Mas tem uma coisa. Embora a declaração de fé do diabo aqui, do demônio, seja verdadeira, ela não tem vida. Ele sabe a verdade,
mas ele não crê na verdade. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo a sua divindade, mas não lhe entrega o coração. Está perdido. Então, o fato é que ele sabe qual é o propósito da vinda de Cristo, sabe que o que vai lhe acontecer é o que vai acontecer a todos os demais demônios, e o seu grito, é uma palavra que aparece só aqui no Novo Testamento e reflete um misto de ira e de desespero. Quando ele fala aí, Jesus Nazareno, ele está demonstrando a sua raiva por Jesus e o seu desespero porque não pode enfrentá-lo. Ele é Deus e ele tem que se submeter. Ao contrário dos homens que se rebelam contra Deus, os demônios que também são rebelados contra Deus, sabem exatamente o que vai acontecer com eles. Enquanto muitos homens parecem que não têm um pingo de noção a respeito disso. E é por isso que Deus nos envia para pregar o Evangelho, para que elas saibam, tomem conhecimento e tenham a oportunidade de tomar uma posição diante de Jesus, de se entregar a Ele ou de negá-lo, como os demônios o fazem. E aqui, ele chama a Cristo de o Santo de Deus, mas a reverência é substituída pela insolência, e a alegria é substituída pela amargura, e a gratidão é substituída pela infâmia. Quantas pessoas vão na televisão e falam verdades a respeito de Deus, mas falam blasfematoriamente? Dizem verdades com ironia. E no dia do juízo, Deus vai transformar toda a ironia deles na mais pura verdade que eles disseram e não terão como negar que não disseram. O texto nos mostra que os demônios se opõem a toda a obra de Deus tentando destruí-la. Mateus capítulo 4, isso fica bem claro. João capítulo 8, Jesus diz que o diabo jamais se firmou na verdade. E é o pai da mentira. Entretanto, estão limitados pelo controle da soberania de Deus. Eles só podem fazer o que Deus permite e nada mais. Isso fica muito claro para nós no relato de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Os cristãos podem resisti-los pela mediação de Cristo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós citamos a correlação dele em 1 Pedro, hoje pela manhã. Eles não são onipotentes, eles não são onipresentes e menos ainda oniscientes. Os demônios não leem os nossos pensamentos, mas eles ouvem o que a gente fala com a boca. Então tem muita fofoca dita por aí, que os demônios ficam lá escutando para depois ir fazer bagunça lá no outro quintal. Cuidado com o que você fica conversando por aí e não vê que tem demônio por perto. Eles escutam, eles não sabem, eles não penetram na mente, mas eles ouvem e ouvem muito bem. E usam isso para distorcer, para seduzir, para tentar, para destruir a vida e a reputação das pessoas. É muito engraçado ler o Gruden, que é um teólogo batista, quando ele fala sobre demônios. Ele é um dos melhores textos que eu já li sobre demônios até hoje. E ele diz que ele é perguntado sobre essas questões do demônio, e ele fala para as pessoas que lhes perguntam, olha, os demônios, eles não são oniscientes, mas eles ouvem. E às vezes você fala uma coisa aqui e o demônio vai usar ela lá. Atenção. Onipotente, só Jesus, só Deus. Onipresente, só Deus. Onisciente, só Deus. Jesus, ele perscruta os nossos pensamentos. O demônio não. O demônio fica do lado de fora. Ele só entra se deixarem. E terceiro, Jesus dá autoridade a todos os crentes de repreender
e expulsar demônios. Lucas capítulo 9, versículo 1, na missão dos 70. Capítulo 10, versículo 17. Atos 8, versículo 7. Atos 16, verso 18. Aqueles que receberam a Cristo, têm o Espírito vivo, ativo, morando no seu coração, podem sim mandar demônios embora. E às vezes eu uso até quem anda vivendo uma fé de meia colher. Eu me lembro de um jovem que eu fui pastor dele, e ele tinha más intenções com a sua namorada, esperou um dia que a sua mãe e seu pai não estivessem em casa e levou a menina para lá. E ela era muito bonita, era uma loira daquelas muito bonitas. Mas ela era médium, ela era espírita. E ele se envolveu com ela. E aí levou para a sua casa, querendo levá-la para o seu quarto. E quando chegou a hora, ela ficou possessa de um demônio. E a coisa ficou feia lá dentro de casa, só estavam os dois lá dentro. Ele tinha 16 anos de idade. E ele não sabia o que fazer. Então ele se lembrou da aula de escola dominical, que ele até mal prestou atenção nela. E ele falou assim: vou impor as mãos sobre ela e vou expulsar em nome de Jesus. E ele expulsou o demônio em nome de Jesus. E a menina converteu naquela noite, e eles não fizeram a bobagem que eles iam fazer. No outro domingo estava o casal lá na igreja, dando o maior dos testemunhos, de que na hora da crise, na hora do vamos ver, Deus não deixou ele na mão. E mudou a vida dele e a vida dela, a vida dos dois. Meus irmãos, quando o demônio aparece, o que é que Jesus faz? Jesus diz: vai embora. O homem fica, mas você vai embora. Saiu dele sem lhe fazer mal, diz o texto. Jogou ele no chão, levou um tombo, ficou com um galo na cabeça talvez, mas não ficou nada para trás. O exorcismo é simples e rápido, sem sortilégios, sem diálogos, sem rituais. Jesus simplesmente manda embora e pronto. Se nós temos que imitar alguma prática na hora de enfrentar pessoas endemoniadas, é esta, a de Jesus, não as que os outros inventam. Uma vez eu participei de um momento em que uma mulher estava endemoniada e nós fomos orar com ela, e então colocaram ela sobre a cama, uma cama sem colchão, e começaram a apertar o pescoço dela sobre o estrado da cama. Eu falei: gente, isso aqui não é guilhotina não, nós não estamos na Revolução Francesa. Não é assim que expulsa o demônio, arrancando a cabeça do endemoniado. E o pescoço dela estava todo marcado, os irmãos estavam enforcando a mulher, achando que estavam enforcando Satanás. Então nós falamos: para com isso, não é assim. Quando expulsou o demônio, ela estava até sem roupa. A primeira coisa que ela fez foi sentir vergonha e vestir-se outra vez. E eu disse para as pessoas que estavam lá comigo: gente, nós não estamos aqui para praticar violência. Nós estamos aqui exatamente para livrar uma pessoa disso. Mas o detalhe especial de Lucas é dizer que ele foi embora sem causar qualquer mal ao homem, ou seja, ele não o machucou, não o deixou com uma cicatriz sequer. Aqui está a maravilha do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, quando é aplicado na vida das pessoas, não lhes faz mal. Pelo contrário, tira o mal que estava dentro delas. O Evangelho, ele veio para transformar, fazer a nossa vida ser mais humana do que é, para ser humana de verdade. Olhar para as pessoas, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas do jeito certo, por causa do amor de Deus por nós. Ele não somente liberta, como também restaura e cura. Ninguém tem poder sobre aqueles para quem Cristo estende a sua mão ou lhe dirige a palavra. Todos aqueles para quem Jesus estende a sua mão são transformados pela sua presença. Cristo não somente libertou o homem, mas também não deixou o demônio machucá-lo. Esse é o ponto.
esse é o seu pastor. Ele faz bem para você, não mal. Quando Policarpo de Esmirna, em fevereiro de 153, foi levado para a morte por fogueira, e o procônsul se lhe dirigiu a palavra dizendo: olha a sua idade, basta você negar Jesus, e pronto, você vai para casa, não vai ter nem escolta. Olha a sua idade, olha o tanto que eu estou te pedindo pouco. E a história relata que Policarpo olhou para o procônsul e disse: há 86 anos eu sirvo Jesus e ele nunca me fez mal. Por que eu negaria agora? É melhor morrer do que negar aquele que sempre fez o bem para nós. Que palavra é essa? É a reação das pessoas. Todos ficaram grandemente admirados, diz o texto. Eles comentavam sobre o que o ouviram e viram ali. Como todo pastor sonha em fazer um sermão como esse, que termina o culto, as pessoas lá fora ficam conversando: que palavra é essa? O que aconteceu? Mas a nossa experiência é mais ou menos assim: termina o sermão em Petra Bênção, vai lá fora, a segunda mão que é estendida: você ouviu o Flamengo? Você ouviu o Atlético Mineiro? Olha aí o Goiás e o Vila Nova de novo se enfrentando. Que palavra é essa? Que cai no nosso coração e a gente não consegue tirar mais. Que poder é esse que faz o bem e não o mal? Que livra, que liberta, que cura, que salva, que transforma. E o texto diz então que a sua fama corria por todos os lugares. E Hendrickson traduz a expressão: que tipo de palavra é essa? Que tipo de palavra é essa? Qual que é a sua natureza? Qual que é a sua origem? O que é isso que nós estamos vendo aqui? É a palavra do Evangelho que Cristo prega, que Ele trouxe e que Ele vive, e que nos foi confiada para fazer o mesmo das nossas vidas, em favor da vida dos outros, na vida de quem nós anunciamos o Evangelho, com o mesmo amor, com a mesma consagração santa e com o mesmo poder. Porque o poder que transforma não é o volume do grito do sermão do pastor. O poder que transforma é aquele vento suave da caverna de Elias, que não tem estrondo, não tem luz, não tem terremoto, mas nos abala com um poder muito maior do que essas coisas. Verso 38 a verso 41, nós temos a conclusão. Que homem é esse que ensina e liberta assim? Este homem aqui é aquele que se inclina para nos socorrer nas nossas fraquezas, Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16. É aquele que foi tentado em todas as coisas, mas não sucumbiu ao pecado, e por isso pode nos ajudar com as nossas lutas contra o pecado. Este homem é aquele que atende a todos, dando atenção a cada um. Aquele que bate, aquele que busca, aquele que pede, a porta se abre, ele recebe. Se nós que somos pecadores gostamos de dar bons presentes para os nossos filhos, quanto mais Deus lhe dará, o Espírito Santo lhe dará coisas boas, disse o Senhor Jesus no Sermão do Monte. Quem é o pai que se o filho pede um ovo, dá uma cobra? Pede uma comida e dá um escorpião? Jesus dá bênçãos àqueles que vêm até Ele. Todos nós precisamos conhecê-lo. Todos nós precisamos segui-lo. Mas uma coisa eu gostaria que vocês não levassem para casa nessa noite. O texto diz que eles ficaram perplexos. Perplexidade sem tomada de decisão não vale nada. Nós podemos ficar perplexos com Jesus e o seu Evangelho, dizer que é muito bonitinho e voltar para casa vazios. Por isso,
ao levantar-se desses bancos nessa noite e voltar para sua casa, pergunte-se: que palavra é essa? Que homem é esse? Que Deus é esse? E se você já o conhece porque já entregou a sua vida ao Evangelho, ore e agradeça. E tome a decisão de ser instrumento útil nas suas mãos para alcançar outras pessoas.